Agora eu fico imaginando 12 homens adultos, exaustos, completamente molhados, trêmulos, olhos esbugalhados, com as mãos em volta dos ombros do Senhor Jesus, fazendo uma pergunta, irmãos, que tem atravessado gerações. O verso 38, a porção final, diz assim: palavra dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos. Meus irmãos, vocês acham que no meio desse desespero, aqueles discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, boa noite, com licença. Eu não sei se o senhor percebeu, mas nós estamos enfrentando uma dificuldade em nossa viagem. Nós estamos com dificuldade de conduzir o nosso barquinho porque as ondas elas têm se tornado cada vez maiores e os ventos estão cada vez mais fortes e por conta disso nós estamos aqui com algum receio em nosso coração. Então, sem querer incomodar o senhor poderia acordar e nos ajudar a resolver essa pequena demanda? Vocês acham que foi dessa maneira que os discípulos acordaram Jesus? É dessa maneira que pessoas desesperadas se comportam? Irmãos, o texto não nos afirma isso, mas eu quero acreditar que aqueles homens tomaram o Senhor Jesus pelos ombros assim, balançando, sabe? Para que Jesus acordasse depressa e eles diziam a uma: mestre, não te importa que pereçamos. Vocês acham que foi dessa maneira que aconteceu? Falem para mim aqui nos comentários. A Nayara está dizendo aqui que eles gritaram. Eu concordo, Nayara. Estavam de fato desesperados. E interessante, Nayara, Ricardo, é, que como o barquinho era muito estreito, né? Os discípulos não tinham condição de todos eles se aproximar do Senhor Jesus, então provavelmente alguns ficaram mais próximos de Jesus tentando acordá-lo, né? E alguns naturalmente ficaram assim um pouco mais distantes, tentando ouvir o que estava acontecendo no meio daquelas ondas, no meio de todo aquele barulho de vento. Enfim, gritaram cheios de medo, não é, Ana? Pois é, Nayara. A Jugurta disse que eles estavam atônitos e gritando. A Gessiane disse que provavelmente foi um caos. Concordo com todos vocês. E os discípulos: mestre, não te importa que pereçamos. Irmãos, se Jesus acordou cansado como estava, da maneira como nós acordamos, imagine aí, hein? A demora para se orientar. Ah, irmãos, o fato é que nós não sabemos. Mas Jesus acorda. E mais um milagre acontece, porque ele consegue ficar de pé naquele barco, no meio de todo aquele caos. E estando de pé, ele olha para aquele mar e diz: mar, acalma-te. E para o vento ele diz: emudece. E enquanto Jesus pronunciava essas palavras, quem sabe os discípulos que estavam mais distantes do Senhor Jesus perguntavam aos discípulos mais próximos: o que foi que ele disse? Barulho de vento, de onda para todo lado, spray de água. E os discípulos mais próximos, quem sabe, olharam para trás e falaram o seguinte: ele mandou uma calar a boca. E os discípulos já de trás: como é que é? E de repente, irmãos, enquanto tudo isso acontecia, em um átimo de segundo, as ondas simplesmente se acalmaram. E o vento poderoso emudeceu. Quem sabe o Senhor Jesus, tendo olhado para os discípulos e dito: por que vocês estavam tão tímidos? Por que vocês estavam assim, tão ressabiados em sua fé? Quem sabe após ter dito isso, o Senhor Jesus, cansado como estava, deitou-se mais uma vez no barco e voltou a dormir. Como se nada tivesse acontecido. Mas aqueles 12 homens, cansados, encharcados, de olhos esbugalhados, olhavam para o Senhor e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para vocês hoje pela manhã quem é. É o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
O mesmo Senhor Jesus que pode se colocar de pé no meio do vendaval que é a nossa vida, para fazer com que as ondas se aquietem e para que o vento finalmente se cale. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.